Então, sejam todos bem-vindos nesse curso onde nós iremos tratar sobre concretos especiais. E a primeira aula do nosso curso, o primeiro assunto que nós vamos tratar, se trata do concreto leve. E o concreto leve, nós dividimos ele em 3 aulas. O objetivo hoje dessa aula é dar uma introdução e um conceito histórico, e as demais aulas nós vamos estabelecendo outros assuntos até chegar na questão de dosagem, aplicação, produção do agregado leve e outros detalhes que são próprios desse concreto. Bem, nós queremos, antes de tudo, lembrar do celeiro da construção. O celeiro da construção é um centro de estudos que ele tem como objetivo não somente formar profissionais da construção civil de ponta, tanto engenheiros, arquitetos, tecnólogos no canteiro de obras, como também no escritório, mas também ele é voltado, essa instituição, para formar profissionais de base, aqueles profissionais que estão fazendo o trabalho efetivamente prático, pedreiros, carpinteiros, os legistas. Então, com o seu ciclo de cursos, ele busca, então, profissionalizar a todos aqueles colaboradores da construção civil. Dito isso, vamos, de fato, agora entrarmos na definição de concreto leve. A NBR 12655, ela define como concreto leve todo o concreto que tem uma massa específica inferior a 2.000 quilos por metro cúbico. Isso é importante porque esta definição vai nos nortear a classificar este concreto e saber aplicar os conceitos próprios desse material. É importante também dizer que cada país tem o seu conceito de concreto leve e a sua aplicabilidade. Muitas vezes, algumas instituições ou países, eles não somente estabelecem a massa específica para definir o concreto leve, mas também o seu uso. Isso é muito importante. No nosso caso, no Brasil, nós vamos estabelecer aqui como concreto leve todo concreto com massa específica menor que 2.000 quilos por metro cúbico, como já dito. Mas é importante saber que outras normas fazem uma diferenciação. Veja, por exemplo, que em 1995, a norma Mercosul, a norma 35, ela estabelecia como concreto leve todo aquele concreto que tem uma massa específica menor que 1.840 quilos por metro cúbico. Já a Eurocode, em 2007, ela estabelecia o concreto leve com um parâmetro, perceba, de 900 quilos a 2.000 quilos. Ela fechava nesse conceito. E assim, outros países também criaram as suas normas e a sua ideia do que é concreto leve dentro do grau de tecnologia que cada país detinha. Pois bem, nós podemos, então, considerando a NBR 6118, que é considerada a norma-mãe do concreto, do concreto armado, dois conceitos que nós podemos tirar aí para aplicar o concreto leve. Então, além da massa específica ser menor que 2.000 quilos, nós podemos criar como que uma subdivisão do concreto leve. Nós podemos ter o concreto leve não estrutural, que é aquele concreto que tem uma massa específica menor que 20 MPa, como também o concreto leve estrutural, todo aquele concreto que tem uma massa específica, uma resistência maior que 20 MPa. Então, mais que 20 MPa é um concreto leve estrutural. Menos que 20 MPa é um concreto leve. Esse conceito já está muito bem definido, tanto na NBR 12655, como também na NBR 6118. E é justamente no preâmbulo dessa norma, da 6118, que ela vai dizer o seguinte: o concreto dito normal é aquele concreto que tem uma massa específica de 2.000 a 2.800 quilos por metro cúbico. O concreto denso é aquele concreto que é acima disso, mais que 2.800 quilos. E o concreto leve é aquele concreto que tem uma massa específica menor ou igual a 2.000 quilos. E é justamente nesse conceito que nós queremos, então, nos apoiar. Isso nos ajuda a ter uma melhor avaliação do concreto que nós estaremos aplicando. Como exemplo de duplo critério, observe, por exemplo, a norma britânica. Ela não só estabelece a massa específica, como a resistência à compressão,
como critério de uma subclasse entre o concreto leve, né, e a sua subdivisão. Então, ali apresenta três níveis para o concreto leve. Então, nós temos o concreto leve de alta resistência, que é todo concreto que tem uma resistência média, né, maior que 17 MPa, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma massa específica entre 1.350 a 1.900. E uma resistência moderada seria entre 7 e 17, e uma massa específica entre 800 a 1.350. E, por sua vez, um concreto leve com baixa massa específica é aquele concreto que ele tem uma relação de resistência de 0,7 MPa a 7 MPa, mas também uma massa específica bem leve. Observem aí que ele é mais leve que a água, portanto, ele flutua, não é? Com a massa específica na ordem de 800 quilos por metro cúbico. Por que a norma britânica faz essa divisão? Porque, ao estabelecer essa divisão, ela visa o seu uso. Então, por exemplo, alguns concretos leves, o objetivo dele não é ter, de fato, nenhuma resistência. A resistência passa até a ser o fator secundário. É o caso do concreto leve de baixa massa específica, onde a resistência podemos ser até mesmo a 0,7 MPa. É um concreto que ele não detém praticamente nenhuma resistência, não é? Se nós considerarmos que o tijolo cerâmico ele tem que ter uma resistência mínima de 1,5 MPa, perceba que esse concreto ele é a metade praticamente da resistência de um tijolo, né? Bom, agora, como é que se produz o concreto leve? Quais são os fatores que eu tenho que alterar no seu sistema? Será que seria eu atuar no aglomerante? Será que é trocar o cimento CP2, CP3, com filler, com escória, CP5? É aqui que eu tenho que mexer para que eu produza o concreto leve? E que dizer da água? Será que a água é um componente importante na produção do concreto leve? Nós vamos observar que, para o tipo de concreto que nós queremos produzir em nosso curso, a água, sim, é um fator muito mais importante, já é importante quando nós estudamos sobre o princípio de Abrams, no concreto normal. Mas, ao utilizarmos o material que nós vamos para a produção de concreto leve, sem dúvida, a água ela ganha um maior protagonismo. Então, só nos resta olharmos para o terceiro elemento, que são os agregados. Exatamente isso. Quando nós pensamos em produzir concreto leve, nós precisamos olhar para os agregados. E é claro que, quando nós falamos por agregados, nós temos o agregado graúdo, Brita 0, Brita 1, Brita 2, como também nós temos o agregado miúdo. E nós vamos aqui trabalharmos exatamente com esses dois conceitos para produzirmos esse concreto leve, está bem? Bom, mas antes de tudo, nós precisamos aqui lembrarmos como nós podemos produzir, de onde eu posso produzir concreto leve. Eu posso produzir concreto leve utilizando argila expandida. Nós vamos falar um pouco mais no curso sobre argila expandida. Mas é possível também eu produzir um concreto leve trabalhando, vamos dizer, mais na argamassa, ou seja, eu insiro aditivos no meu concreto. Nós sabemos que o aditivo ele vai atuar sobretudo na argamassa e vai produzir microbolhas. Essas microbolhas vai aumentar o volume desse concreto, que, por sua vez, a sua massa específica tende a diminuir, produzindo, então, o que nós queremos. E existe também, hoje, e está em franca expansão, o uso de pérolas de EPS, conhecido como isopor. Então, alguns concretos leves, dependendo do seu uso, está largamente utilizando o EPS. Há outros minerais que também podem ser aplicados. A vermiculita é uma delas. A ardósia, também, folheiros e a pedra pómez. E no curso nós vamos, na parte 2, tratarmos um pouquinho de cada um deles. Mas queremos aqui dar o foco para a argila expandida. O foco do nosso curso, quando nós tratamos de concreto leve, é falarmos de argila expandida. Por quê? Porque é graças à argila expandida que, diante de todos aqui,
nós podemos produzir concretos leves estruturais. Nós conseguimos, com alguns desses aqui, produzir concreto leve estrutural? Sim, a ardósia é um exemplo. Eu consigo produzir um concreto leve estrutural com ardósia. Porém, a ardósia, encontrarmos essa rocha, ela está setorizada no país. Não é toda a região do Brasil que eu consigo. E, mesmo assim, existe a questão do custo do transporte, que também nós iremos considerar na parte 3. A influência do custo do transporte no metro cúbico do concreto leve. Nós vamos verificar isso. Mas, dando sequência ainda sobre a questão histórica do concreto leve, e olhando para o agregado, nós precisamos olhar para a pedra pómez. A pedra pómez foi o principal material, a principal rocha, que ela era de origem ígnea ou magmática, que foi utilizada para a produção do concreto leve na história antiga. Então, se nós lembrarmos o conceito da ciência dos materiais, então, quando nós tínhamos as rochas ígneas, ou ciência dos materiais, materiais de construção civil, nós sabemos que as rochas ígneas são formadas pela lava. E quando elas são expulsas ao meio ambiente, elas chegam ali àquela temperatura de 1.300 graus a 650 graus, ao ocasionar esse derramamento, ela vai como que aprisionando bolhas de ar. Essas bolhas de ar não conseguem sair dessa lava. E essa lava, conforme ela vai se revolvendo, ela vai saindo do estado viscoso e começa, então, a adquirir dureza, resistência. É o que nós vemos aqui, as chamadas bolhas de ar. Então, nós passamos a ter uma rocha que, além de resistente, ela começa a formar vazios, conforme nós estamos vendo nessa imagem. Muito bem, então nós conseguimos encontrar uma rocha, o homem não precisa produzir essa rocha, porque ela tem na natureza. Seria assim, mas, na verdade, ao longo da história humana, o homem foi consumindo, o conceito também de sustentabilidade foi ganhando maior peso, e nós sabemos que nós não temos em abundância a pedra pómez. É por isso que hoje não se produz mais concreto leve utilizando a pedra pómez natural. Ela está escassa. Nós temos, na Itália, uma quantidade significativa, mas isso já se tornou patrimônio até de uma questão ambiental mesmo. Agora, a primeira evidência do concreto leve que nós podemos citar está nas pirâmides de Altair, no México. São cidades que elas foram construídas pelos povos pré-colombianos. Muitos desses monumentos são monumentos religiosos, pirâmides, como uma forma nós já acabamos de dizer, e eles utilizavam não somente na sua argamassa de cálice, mas também o próprio agregado, a própria rocha que eles utilizavam ali eram pedra pómez, ou pedras de origem magmática, que, então, tinham uma maior leveza do que as rochas que estavam em seu entorno. Então, nós temos aqui o templo de Altair, no México, e não só a facilidade que eles tinham da leveza, quando se comparava a qualquer rocha no seu entorno, mas também o sistema de talhamento deles, de corte, para moldar as suas pirâmides, os seus blocos. Mas nós não ficamos somente na América, né? Nós podemos voltar agora para o antigo continente. Então, por exemplo, na Itália, né, o Coliseu em Roma, que não somente foi construído, mas reformado pelo imperador Adriano, nós também encontramos nessa obra, como testemunha para a humanidade ainda, pedra pómez. E, além da pedra pómez, a argamassa que utilizava para calafetar essas pedras era utilizado uma argamassa leve, ou seja, um concreto leve. Então, esta é a ideia que nós queremos observar, né? Grandes obras que são testemunhas ao longo da história humana, que até hoje está ali para a humanidade observar, utilizando esse concreto leve, essa rocha leve. Portanto, não é algo novo. Mas talvez alguém possa questionar dizendo assim, bem, mas eu vejo isso mais como uma peça pré-moldada.
né? Era talhado essa rocha, né, no formato que eu desejava, e ele simplesmente era levado para aquele ambiente, no caso aí, o Coliseu de Roma, e ali ele era sentado. Pode ser que esse conceito você encontre até base, mas que dizer, por exemplo, do Panteão? Então, a técnica construtiva do Panteão mostra exatamente a importância, sim, a importância do concreto leve. Então, o Panteão ele tem um vão de cerca de 50 metros. E para vencer esse vão, que era uma cúpula, nós sabemos muito bem disso, esta cúpula aqui, como os arquitetos e os engenheiros faziam? Percebam aqui que, no nosso croquis, nós temos uma maior espessura. E à medida que nós íamos fechando essa cúpula, quanto mais leve, mais estável ela ficaria, porque, afinal de contas, eu não teria um movimento tão grande, né? Além do intertravamento que nós teríamos, mas lembre-se que nós temos entradas de iluminação. Então, os engenheiros e os arquitetos passaram a utilizar rochas leves, ou seja, o concreto leve, para que então ela houvesse esse equilíbrio. Então, sem dúvida, se alguém contestasse a questão do concreto leve, usando como base o Coliseu, não poderia fazer isso na questão do Panteão, porque, de fato, o Panteão ele foi moldado em algumas partes, né? Alguns equilíbrios, e nós vemos aí a importância do concreto leve, está bem? Bem, mas nós estamos num tempo muito distante do que é o conceito hoje de concreto leve. Então, vamos falar agora, dar um salto na história e falar um pouco da contemporaneidade nos 2 últimos séculos. Stephen Hyde ele é considerado o pai do concreto leve. O que aconteceu? Stephen Hyde ele tinha uma olaria e, em 1914, ele estava produzindo tijolos e ele separava os seus tijolos de acordo com a sua coloração. Nós sabemos que a produção do tijolo, normalmente, ele é queimado de 900 graus, e, em muitos casos, até 1.200 graus. E esses tijolos que eram queimados a 1.200 graus eram tijolos que estavam muito próximos da fornalha. Não era a intenção efetivamente dele. Na verdade, nos Estados Unidos, por causa dos intempéries, muitas vezes o tijolo ele recebe dupla queima, mas nunca passando dessa temperatura, porque aí nós temos a fusão de alguns materiais silicosos, como a sílica, não é? Mas ele percebeu que esses tijolos que estavam próximo da fornalha, e ali estimavam a temperatura de 1.200 graus, eles começaram a flutuar. Ele percebeu que os tijolos como que inchavam. E ele tinha uma perda desse tijolo que, vez por vez, no seu processo de queima, todo o tijolo que ficava próximo da fornalha queimava. Foi então que ele e o seu sobrinho, eles patentearam esse tijolo, ou melhor dizendo, esse material. Eles quebraram esses tijolos e misturaram no concreto ou na argamassa, formando então o que chamou de concreto leve. Então, Stephen Hyde, ele patenteou o conceito de concreto leve, e vejam que, saibam que ele não somente utilizou, vamos dizer assim, o resto de tijolos moído, não somente isso, mas ele também fez uso do xisto, que era um outro material mais leve para a produção de concreto leve. Foi dessa forma, então, que surge o concreto leve que nós conhecemos hoje. Nesse momento, algo interessante na história humana, né? Ou melhor dizendo, dentro da história da contemporaneidade. Em 1914 a 1919, ocorre a Primeira Guerra Mundial. E muitos navios estavam sendo afundados, Ao mesmo tempo, toda a indústria ela se voltou para produzir materiais bélicos utilizando o aço. E o que fazer numa situação dessa? A necessidade de grandes navios, o embate dentro no mar, né? A busca de cada vez mais marcar território e a escassez do aço. Foi então que os Estados Unidos e outras empresas resolvem produzir navios utilizando cascos de concreto leve. Navios de concreto. Nós sabemos que isso não é novidade, porque Lambeau já havia produzido um barco de concreto armado, né? Então, Lambeau, ele é o pai do concreto armado, já havia produzido um barco que flutuava com concreto normal. Agora estava se utilizando um concreto leve,
dando, então, maior versatilidade para essas estruturas. A espessura, normalmente, desses navios chegava a 12 a 30 centímetros, dependendo da parte do navio, não é? A espessura desse concreto leve. E na Segunda Guerra Mundial, que aí nós estamos falando do ano 39 a 45, né? 1939 a 45, e a Primeira Guerra aconteceu de 14 a 19, os Estados Unidos chegou a produzir 488 navios com casco de concreto leve para transportar principalmente combustível. Não é? Então, esse foi o principal objetivo da produção desses navios. E a foto, a imagem, nos mostra exatamente isso. Perceba que nós temos aqui um casco de navio, ou navio propriamente dito. Observamos também uma alta taxa de armadura, porém, era calculado e verificado que a quantidade de aço era menor. Há um outro detalhe também, o processo produtivo. Com o tempo, a indústria naval ela conseguiu criar e ter uma expertise na produção desses navios, que muitas vezes a produção desse navio era num tempo menor, ou no mesmo tempo que se fosse produzido um navio de aço, está bem? Dito isso, e ainda seguindo, nós temos aqui uma foto que mostra exatamente isso. O tamanho colossal desses navios, eram grandes navios petroleiros, podemos dizer, não é? Com alta taxa de armadura, como já dito, e uma linha de produção que realmente se consolidou nos Estados Unidos. Hoje não se produz navios desse porte de concreto leve, mas é possível ainda verificar, principalmente em toda a costa americana, esses navios, inclusive também no Canadá, esses navios como testemunha, fazendo parte, inclusive, do cenário. Muitas vezes, esses navios eles sofreram naufrágio, não é? Fruto da guerra, mas outros conseguiram sobreviver, não ao tempo, mas não no sentido de que foram feito manutenção, né? Estão hoje aí para mostrar, serem como testemunhas do que o homem conseguiu produzir com esse concreto leve. Mas quer dizer, por exemplo, da produção do concreto leve aplicado na construção civil. Então, nós estamos falando agora do ano de 1929, próximo ali à Grande Depressão, não é? Então, 1929, na cidade do Kansas, Estados Unidos, a South Aston Bell Telephone Company, ela necessitou ampliar o seu prédio. Era um prédio de 8 pavimentos, já antigo, e a solução para isso foi utilizar o concreto leve com resistência de 25 MPa. Vejam, então nós podemos hoje, pelo conceito brasileiro, estava se produzindo lá em 1929 um concreto estrutural leve. E esse prédio, então, ele recebe essa ampliação com uma estrutura que, de fato, suportou. Na verdade, ele já havia sido projetado para suportar uma ampliação, mas não dessa envergadura, não desse porte. Então, o concreto leve foi a solução para que pudesse, então, ampliar esse prédio de forma muito mais significativa do que havia sido concebido inicialmente. Feito isso, foi um sucesso. No mesmo ano, um hotel, Chase Park Plaza, ele resolve, então, desde a sua fundação, construir, né, produzir um edifício todinho de concreto leve. Então, esse edifício, esse prédio, não é? Ele chegou e tem até hoje 28 pavimentos. Até então, nós tínhamos um prédio de 14, com ampliação concreto normal, com ampliação de 8 pavimentos, e aí nós chegamos a 22. Mas agora, estava sendo produzido um edifício com 28 pavimentos. É significativo dizer que até os nossos dias, esse hotel está em funcionamento. Esse prédio ainda existe, né, quase 100 anos já de existência, e nós vemos, então, né, a versatilidade do concreto leve. Esta é a primeira parte que nós gostaríamos de destacar a todos os ouvintes, e aguardo vocês no Celeiro da Construção, na parte 2 e parte 3, sobre concreto leve do nosso curso Concretos Especiais. Muito obrigado e até mais.